Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre um artigo do novo CPC, né? Em texto ele é um artigo novo, a ideia dele já até existia no nosso sistema, mas o legislador do novo CPC trouxe esse dispositivo para a gente agora, e é o artigo, pessoal, que se refere à possibilidade de sentenças, de decisões judiciais serem levadas a protesto. Então nós temos, por exemplo, o artigo 517, que estabelece que sempre que se tem ali uma sentença, uma decisão judicial que tenha determinado o cumprimento de uma determinada obrigação transitada em julgado, não havendo o cumprimento da obrigação por parte do devedor, o credor pode levar esta decisão judicial a protesto, né? Protesto é a apresentação pública daquela inadimplência, enfim, nos termos da nossa legislação. Nesse sentido, pessoal, o artigo 517 é um artigo novo, né? Só que nós temos já uma legislação que regulamenta o protesto. No caso, eu me refiro à Lei 94/92 de 1997, que se refere ao protesto. E o artigo 1º dessa lei já havia sido interpretado, inclusive pelo STJ, no sentido de haver a possibilidade de decisões judiciais serem protestadas, né? Mas o 517 do novo CPC vem textualmente agora com essa situação descrita para a gente. Então, em termos de texto, na realidade, o dispositivo é novo, tá? E a regra vem, pelo menos do modo mais geral ali, regulamentada pelo artigo 517. Por que eu estou falando de regra mais geral, né, pessoal? Porque há também o dispositivo, o artigo 528, especificamente o parágrafo 1º desse artigo, que estabelece a possibilidade de protesto de decisão judicial, mesmo que antes do trânsito em julgado da decisão, quando se tem condenação em alimento. Aí a gente tem uma regrinha específica no tocante à obrigação de prestar alimento, ela vem no 528, parágrafo 1º, e a regrinha mais geral lá no artigo 517, que acaba exigindo o trânsito em julgado dessa decisão. Então, nesse sentido, havendo o cumprimento definitivo daquela decisão judicial, né, porque pelo menos como regra a gente tem que ter o trânsito em julgado dessa sentença, dessa decisão, passados 15 dias, que é o prazo que a lei regulamenta para que haja o cumprimento daquela obrigação por parte do devedor, não havendo esse cumprimento, o credor já tem condição de levar essa decisão, pessoal, a protesto, né? Munido ali, portando de uma certidão de inteiro teor dessa decisão judicial, ele já vai poder se encaminhar até o cartório de protesto para que este protesto, de fato, seja lavrado nos termos da nossa legislação. Eu gosto da regra, particularmente, acho o dispositivo bacana, importante, porque, pessoal, ele vem aí criado pelo legislador do novo código, colocado em nosso texto nesse sentido, dentro daquela concepção de que o legislador está atento e criando mecanismos para que o credor obtenha o quanto antes uma determinada obrigação que ele teve ali reconhecida em juízo, né? Então, a ideia do protesto das sentenças, ela vem numa ideia importante no sentido de ser um mecanismo paralelo, né, para que uma determinada decisão judicial seja cumprida, para que as nossas decisões judiciais sejam cumpridas. Porque de nada adianta, por exemplo, a pessoa receber uma sentença do juiz reconhecendo que ela tem aquele direito, se o devedor não cumpre, se não há mecanismos para forçá-lo a cumprir. A gente sabe aqui, né, que se existe uma condenação de alguém no tocante ao pagamento de uma quantia, esse credor só vai obter satisfação quando aquele pagamento acontecer, quando eventualmente isso não se der de modo voluntário, mas a gente contar com uma penhora, uma expropriação, enfim, né? A gente sabe que é dessa maneira que existe, de fato, essa satisfação. Mas a gente não pode desconsiderar a importância desses mecanismos paralelos que têm sido criados pelo legislador para forçar o devedor o quanto antes a cumprir aquela obrigação que recai sobre si. Porque é fato que um protesto, né,
que uma negativação, enfim, gera ali desconforto para o devedor. E não é bacana para ele, porque ele também, né, vai arcar com algo que não é bacana para ele. Então, importantíssimo esses mecanismos de cumprimento das decisões, de efetivação das decisões judiciais, criados pelo legislador, portanto, ele não tem fechado os olhos para essa realidade, muito pelo contrário, me parece que ele está bastante atento nesse sentido, criou lá o artigo 139, inciso 4, a gente já teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre ele. Para mim, importantíssimas ferramentas de efetivação das nossas decisões, e o nosso direito precisa desses mecanismos, pessoal. Claro que em muitas hipóteses a gente tem que interpretar de modo, né, não muito amplo, cada caso é um caso, mas são importantes mecanismos nesse sentido. Bom, espero que vocês tenham curtido a nossa dica de hoje. Até semana que vem. Um beijo!